Bem-vindos ao GaliarziCast, o espaço onde ideias ganham voz, conteúdo direto, inteligente e sem enrolação. Seja bem-vindo ao GaliarziCast. Eu sou o Alan Galiarzi. Aqui a gente fala da vida real da gestão condominial. Hoje o tema é essencial para a saúde financeira de qualquer condomínio, conselho fiscal. Hoje estou com 3 conselheiros fiscais aqui. Vou deixar eles se apresentar e vamos começar pelas mulheres, né? À minha direita... Meu nome é Yara, eu moro no Condomínio Atlântico há 28 anos. Desde o início do condomínio, ajudamos desde o regimento interno até os dias de hoje estamos amparando. Sempre com novas ideias, com algumas brigas, com algumas coisas assim, mas mandando. Eu sou a Adriana, sou residente no Residencial Atlântico, no Ilha do Mel, há 24 anos e... há 2 mandatos eu sou subsíndica. E a gente tenta fazer tudo em conjunto, sempre um conversando com o outro, nada fazendo individual, para que todos juntos conseguimos fazer um trabalho melhor. Alan, tudo bom? A Yara, a Adriana, meu nome é Jason, também resido no Condomínio Residencial Atlântico, edifício Ilha de Córcega, subsíndico do prédio. E os 2 últimos anos a gente compõe o Conselho Fiscal lá do condomínio e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre essa função que é tão importante dentro do condomínio, mas que às vezes ela é deixada um pouco de lado, né? O Jason, acho que já era radialista, eu acho, né? Com essa voz aí não engana, né? Tentei brincar um pouquinho quando era mais novo, mas não deu muito certo. E para vocês, o que é o conselho fiscal dentro de um condomínio? Na verdade, assim, Alan, o conselho fiscal ele deveria ser um elo de ligação entre os moradores, né? Principalmente os proprietários, mas enfim, os moradores que pagam lá o seu condomínio, e o síndico e a administradora, né? Na verdade, é ele que vai fazer esse meio campo, né? De acompanhar como é que está sendo a execução das atividades, principalmente a questão financeira, né? De como está sendo gastos os recursos, que às vezes é difícil para o pessoal ficar sabendo como é que funciona, né? Então, o Conselho Fiscal basicamente faria essa função, né? De acompanhar mais de perto, principalmente os gastos, investimentos, as propostas, né? Que estão sendo encaminhadas para o condomínio, o conselho que estaria um pouquinho mais perto do síndico para fazer esse acompanhamento e essa, digamos, fiscalização, né, que seria a parte mais legal e obrigatória da função, né? Então, o conselho tem 3 membros. Na verdade, pelo menos o nosso consta 3 membros. Se tu for ver a legislação, né, ela é uma função que ela não é obrigatória por lei, né? Mas é uma sugestão que tenha, e aí depende muito da convenção de cada condomínio, né, ou de cada prédio, e que vai ditar como é que é a composição. Basicamente se indica três membros que seriam eleitos normalmente em Assembleia Geral juntamente com o síndico, né? E qual é a relação de vocês com o síndico? Vocês são amigo ou inimigo do síndico, o conselho? Amigos, né? É a parceria, É a né? parceria, A gente tem junto. trabalhar junto. Porque quanto mais unidos, melhor sai o trabalho, né? Eu vejo nós como assim, somos que fizemos uma ponte, né? Para ele, passando as necessidades mais urgentes. Tá? Cuidamos da saúde financeira? Cuidamos, né? Já se metemos até às vezes onde não era para ter se metido. Mas por quê? Porque a gente precisa, às vezes, a gente também é cobrado mais diretamente dos moradores, por nós, para nós passar para ele. Então, eles nos somos a cobram ponte pra que gente... chega até ele. Mas, e com a administradora, o conselho, qual é a relação? Tem alguma relação com a administradora ou vocês vejam que é só internamente com o síndico? Vocês acham, pensando num global, assim, que teria que ter uma relação com a administradora? A nossa é só ou entre os subsíndicos num geral, e síndico. assim, pensando num geral.
É que aí depende bastante, Alan, de como é que é a questão da administração de cada condomínio. Eu estou dizendo num geral, não só no de Isso. vocês. Sim, não só no Pensando nosso. num geral. Porque, assim, aí vai depender muito de como é a situação da administração de cada condomínio. Isso. Porque tem condomínios que é a administradora que faz toda a parte contábil, né? A parte de contratação de serviço, de terceirizado, de pagamento. Tem condomínios que é o síndico que faz essa função. Então, a administradora ela fica um pouquinho mais com uma ligação direta com o síndico e o síndico que tem essa relação com os moradores e com o conselho fiscal, e subsíndico, no caso dos condomínios que tem. Na verdade, essa questão da relação com o administrador, ela deve ser mais ou menos parecida com a do síndico, né? Não tão próxima, porque o síndico é o que está mais presente, né? A administradora normalmente é um escritório que está lá, que te auxilia em algumas atividades, né? Por exemplo, no nosso, ela tem uma estrutura muito forte, né? De prestação de contas, de demonstração contábil online, que facilita bastante a nossa função como conselheiro fiscal, né? Até como subsíndico, como conselho fiscal, porque a gente consegue visualizar quase que instantaneamente o que está sendo feito, o que está sendo pago, né? Seria diferente se fosse, por exemplo, uma administradora que fizesse uma prestação física, que encaminhasse os boletos a cada fim de mês ou a cada 1 ou 2 meses, e aí tu teria aquele tempo para depois se reunir e olhar toda a papelada, então tu teria um tempo de atraso nessa questão. A nossa, no caso, da forma que está sendo conduzido hoje, não. Tu consegue quase que instantaneamente visualizar o que está sendo pago. Então, essa parte da administradora, ela é mais da estrutura que ela oferece, claro que ela cobra e cobra bem para fazer essa parte, mas no nosso caso, o síndico que é responsável mais diretamente pela contratação de pessoas, pelo pagamento, correr atrás quando dá os problemas, né? Então a nossa questão fica um pouquinho mais próxima do síndico do que propriamente da administradora, né? E aonde que vocês acham que falta transparência, às vezes, na questão da administradora? Vocês pegam alguma coisa na questões de balancetes, alguma coisa vocês vêem nessas questões aí? Vocês analisam isso? Como um conselho fiscal, o que vocês analisam nisso aí? Né? Porque provavelmente o conselho fiscal olha nota, recibo, alguma coisa isso aí. Né? O que vocês podem dar de referência nessa situação? Olha, na última assembleia que a gente teve, eu percebi, assim, que o pessoal da administradora estava um pouco, assim, meio perdido pela pessoa que colocou lá os dados, enfim, ela não sabia explicar. Eu notei, assim, estavam meio perdido. Coisas que, como nós estamos lá de dentro, nós sabíamos o que era. Mas a pessoa que colocou ali para os demais moradores não sabiam explicar. Se nós não tivéssemos presente, ia ficar meio perdido. Ia ficar ali. no ar. Isso acontece mais ou menos pelo que eu coloquei antes, né? Que como a parte mais de ação ela é feita pelo síndico, né? A administradora e a administradora em Passo Fundo tá na mão de algumas administradoras que têm um leque muito grande de condomínios e prédios para administrar, então eles não entram a fundo Não vence no conhecimento não vence de a saber demanda. o que acontece no dia a dia de cada um dos condomínios. Isso não existe, né? Então, assim, quem realmente está ao par do que acontece é o síndico e quem está por dentro da administração do condomínio. Quem tá E aí, ali. às vezes, aparece uma nota lá que quem está apresentando, conduzindo a assembleia, fica sem saber até o que dizer, né? E eu tenho uma percepção assim, muitas vezes a gente questiona, mas eu não vou me deportar a ti, vou me deportar primeiro ao Alan, sabe? A informação chega para nós por secundário. Assim eu vejo a nova era. Quando eu cito alguma coisa, mas eu tenho que ver com o Alan primeiro. Não, mas eu tomo a frente, eu sou muito de tomar a frente, eu falo com o Alan É muito e metida, aviso. tu quer dizer, né? Total. Com muito orgulho. Cheguei até aqui me metendo.
E eu digo, não, eu já falei com ela, eu já pedi uma notificação, eu já pedi tal coisa. Porque eu, não só na parte fiscal, Alan, mas eu vou em tudo, eu vou em todas as áreas. Uhum. De limpeza, de notificação, e isso muito me incomoda quando as coisas não funcionam. E eu sou bem estressada, até o Alan já disse um dia para mim me segurar, senão eu vou infartar. Porque eu preciso resolver as coisas hoje. E às vezes não é bem assim como eu quero, né? E que nem essa questão ali que você colocou que a administradora estava perdida. Seria interessante o conselho se reunir com a administradora antes de Da fazer a assembleia. assembleia. Então Entendeu? vocês acham que, agora puxando num geral, Unir mais. unir mais. E a ideia de vocês de conselho, então seria que o conselho teria que se unir antes com a administradora, verificar Seria antes. interessante, que daí não daria Uma pré-assembleia. isso, Mas aí entraria naquela coisa, não teria que fazer reuniões periódicas, de repente, síndico, administradora e conselho. conselho. Seria interessante. Na verdade, sim, né? O básico de tu ter uma afinidade Um alinhamento. um alinhamento entre quem está. Que daí não dá essa diferença ali na hora da assembleia. É justamente isso, na verdade. Que aquela questão, né? Na verdade, quando tu faz uma assembleia geral ordinária, o que o morador vai na assembleia pensando o quê? Bom, eu quero ouvir a prestação de contas do ano. Sim. Onde foi gasto, quanto que entrou, como é que está a inadimplência, que é uma questão que o pessoal se preocupa muito, né? E com razão. Mas o pessoal, o morador em si, que ele vai na assembleia, ele vai basicamente querendo saber o fluxo de caixa, Uhum. tá? E aí o que às vezes a administradora, às vezes ela peca porque ela joga simplesmente os números. Ela totaliza os números em cada área e ela joga isso como resultado. E às vezes o produtor, às vezes o morador, ele quer saber mais detalhado o que aconteceu, né? Que é a explicação. Mas Aonde, assim, por que foi gasta, onde que, né? na verdade, nesse ponto, pelo menos no nosso condomínio, a transparência ela existe porque todas as notas elas estão lançadas no sistema e pode ser visualizado por todos os moradores, no momento que quiser. Então, se eu quiser olhar quanto que o condomínio gasta em manutenção de elevador mês a mês, o resultado está lá. Quanto que gasta em água, quanto que gasta em luz, quanto que gasta com a parte de ornamentação. Todas as notas estão lá para tu ver a hora que tu quiser. Tá? Então, e às vezes até por isso, a própria administradora, na hora de fazer o relatório, ela não se preocupa muito com os detalhes, porque ela sabe que está tudo ali exposto e ela vai simplesmente externar o que... Vai fazer um resumo. Um resumo do que está ali, vai colocar para apreciação, né? E que já tem que chegar nesse momento o Conselho Fiscal já dando o aval, né? Concordando com o que está ali, né? Porque se tiver alguma pendência já tem que ser externado isso até antes, né? Para evitar, ou na hora da prestação de contas, né? Mas esse alinhamento, no caso, ele tem que existir, né? E eu considero esse momento aí, que foi há 2 anos e meio atrás, foi um marco no nosso condomínio, porque até então nós vivíamos cegas. Nós não sabíamos absolutamente nada. Nem o que entrava e nem o que saía. Nem os moradores a gente Nada, não sabia. Então, assim, foi um divisor de águas para nós. Começamos ali esse trabalho. Em 2024? 23. 2023. 3 anos, né? Que é ali que a gente começou a botar, digamos, um portal de transparência, né? Começou tudo ali. Desde então, o condomínio começou a enxugar, a melhorar a receita, justamente por causa dessa transparência. Tu consegue direcionar o recurso que tu tem em mão para o que for mais necessário. Então, na verdade, a questão é a transparência e a comunicação. Eu Vocês veem isso aí. considero essencial. E o controle. Essencial. Na verdade, é isso aí. Claro. Tem que ter um controle. São 3 coisas, isso aí. E como é que é o convívio de vocês com os moradores daí? Nessa questão aí? Questionam muito o conselho ou não? Ou vocês acham que deveriam questionar mais? Eu acho que ali está o grande problema, Alan, do Conselho Fiscal, não no nosso condomínio, mas em todos os condomínios. Porque assim, ó, vamos partir do início. Normalmente a eleição do Conselho Fiscal, ela ocorre junto, no nosso caso, por exemplo, vamos citar o nosso caso, junto com a eleição dos subsíndicos e a eleição dos síndicos do Sim. condomínio. Tá? É tudo no mesmo.
Primeiramente que o pessoal praticamente não participa das assembleias. Tá? Esse é um grande problema dos moradores. Eu acredito que não seja privilégio nosso, né? A grande maioria dos condomínios com quem a gente fala, com quem a gente vê, que a gente conversa, isso é assim. O pessoal dificilmente participa. Um condomínio que tem lá 15, 20% de participação É muito. é muito. Se falar em 30%, tem que dar os parabéns. E o que vocês acham que teria que fazer para aumentar? Nós entrando um pouquinho em assembleia, para aumentar A a participação? participação. Participação. Pois é, então deixa. Fazer híbrida ou mista, Já é, mas. ou já não, foi- ou já- presencial. O que vocês são a favor? Eu acho É que. dependendo do teor do assunto. Do assunto. Do peso Prestação que de tem, contas é presencial, né? É. Eu Sim. acho que sim. Essa tem que ser, Essa porque tem é que ali ser. que tu vai Tá. tirar dúvida. Uma online, no caso, tu pode fazer quando tu tem que decidir alguma coisa mais básica, né? De aprova isso, aprova aquilo. Isso tu pode fazer online. Agora, a prestação de contas tem que ser presencial. Presencial. E assim, ó, claro, mas tu pode fazer convocação, tu pode conversar com o pessoal, tu pode fazer convite. Nas nossas tem um pouquinho mais de participação, porque como tem eleição do subsíndico junto no mesmo horário, na mesma data, então o pessoal tenta mobilizar os moradores, até porque tem uma eleição ali e vai estar sendo eleito o representante do teu prédio junto à administração do condomínio. Que o subsíndico não é só o trabalho que ele tem junto à sua torre, né? Ele tem uma função além, que é ajudar a administrar o condomínio. E aí aquela questão, o morador, primeiramente, ele já não vai na assembleia. E aí o que que acontece? Dentro da assembleia, tu tem que fazer a eleição do síndico e tu tem que fazer a eleição do conselho fiscal. E o que que eu percebo nesse horário? Ninguém quer assumir essa parte do conselho fiscal. Porque é uma função que ela não te remunera, ela só te dá serviço, porque tu tem que Desgaste. acompanhar, tu dá desgaste, né? Tem que analisar E tudo. tem que analisar, não é pouca coisa, um condomínio que gira ali 100, 110, 120 mil reais por mês em nota fiscal, tem um movimento, né? Então tu precisa dedicar um pouquinho do seu tempo a isso. E o pessoal normalmente não quer isso. Tá? O pessoal não quer se envolver muito nessa parte. A relação que tu questionou do conselho fiscal com os moradores, vamos dizer que ela praticamente não existe como conselho fiscal e moradores, né? O pessoal dificilmente vem questionar o conselho fiscal sobre alguma compra, alguma coisa assim. Se for para questionar, normalmente ela questiona Eu não o subsídio. síndico. O subsíndico ou o subsíndico síndico, ou o né? síndico. Vai direto no síndico, né? Mesmo que aumente o condomínio. Não, daí a chiadeira é grande. A ideia é grande. Aí a bronca é grande. Sabe que eu não sinto essa dificuldade ali. O pessoal pode aumentar o condomínio, eles nunca chiaram. E ali eu fiz o cálculo. É 50% proprietário residindo ali e 50% locatário. E A maioria é proprietário. E os No meu. locatários e os proprietários que não estão ali, eu entro em contato e digo, faz o que tu fizer, a gente confia em ti. Tô confiando, né? Então tá bom. Sempre foi assim. Então quer dizer que tem uma base de confiança também Ali tem, no condomínio. pelo tempo, pelo respeito que foi adquirido, ali pelas ações que a gente fez e sempre ajudando, não só como subsíndico ou como conselho, como pessoa Vizinho. mesmo. Como Isso aí vizinho. a gente construiu uma relação muito boa. Tanto que quando teve uma assembleia lá para decidir uma votação, eu fui questionado, teu prédio foi o que mais votou. Mas por quê? Porque eu coloquei, eu fui de porta em porta e disse, pessoal, tá acontecendo isso, isso, aquilo, vamos votar. E online foi o que mais votou. E isso que são moradores idosos. Eles pediam ajuda, não induziam votos, não, você entra aqui que eu chamo a nova era que eles te instruem. E deu certo. E vocês têm a função ainda de subsíndico, então, no condomínio. Sim. Que é que prevalece mais, né? É a que prevalece mais. Basicamente sim, né? Somos Na vistos verdade, assim. o condomínio, no caso, com 7 prédios, né? E cada prédio tem o seu subsíndico, né? E um síndico, no caso, que faz a gestão principalmente da parte financeira, a parte maior, né? Uma movimentação maior. E aí cada subsíndico que seria a função mais de relatar os problemas de sua torre, De né? cada torre. Zelar pelo bom convívio. E acompanhar, né? Alguns probleminhas que acontecem, aquela história toda, normal de todo e qualquer prédio, qualquer convivência. Numa casa do lado da outra, às vezes dá problema, imagina num prédio que tem morador de todos os lados, né? Em cima, embaixo, do lado.
E o que vocês acham que o condomínio tem que ter para viver numa harmonia, num geral? Dependendo se é um condomínio de 8 unidades ou se é um ou condomínio só, com uma torre 10, só. 14, o que vocês acham que um condomínio hoje? Porque aquilo que eu sempre digo, uma vez, antigamente um condomínio era construído escada, elevador, extintor, caixa de água. Hoje não. Hoje tem toda uma estrutura, desde mercado, tem uns que tem academia. Hoje tu entra numa quinta-feira se tu quiser e tu sai numa segunda se tu quiser num condomínio. Tem tudo ali. Tem tudo. Se aumenta em segurança, se aumenta em... Tem tudo uma estrutura. E aquilo que tu falou, hoje envolve num condomínio 100 mil, 200 mil, tem custo, tem despesa. Funcionários, o que vocês acham que tem que fazer para essa engrenagem andar certo? Eu acho que o principal é a transparência nela. Transparência. Porque assim, ó, a partir do momento que tudo que é feito é relatado, é demonstrado, tu pode até não concordar, tá? Mas como tu vive num condomínio onde a maioria decide o que fazer, tu pode até ser voto contrário. Eu, por exemplo, nas decisões do condomínio, quando fica a critério do subsíndico decidir alguma coisa, muitas vezes foi voto vencido. Sim. Mas assim, a maioria achou que deveria ser feito daquela forma, vamos fazer daquela forma. E se tu consegue mostrar essa transparência para todos e dizer aonde que a pessoa pode buscar essa informação, seja através de ti, através de um site, de um aplicativo, ou de uma conversa com um subsíndico ou com um síndico, fica fácil de tu conversar, de tu explicar. Porque tudo está visto, tudo está sendo mostrado. E é o que a Yara comentou antes, que nós passamos por uma fase muito complicada, particularmente no nosso condomínio, onde a gente não sabia nada do que acontecia, de quanto que entrava por mês, quanto que saía, como é que era a inadimplência, com o que era gasto, as coisas. E isso começou a nos preocupar, porque assim, chega um ponto que tu tá com um saldo negativo, tu tá com uma inadimplência absurda e tu tem que pagar, tu tem custo todo mês, tem dívida, tu tem empregado, tu tem 6 empregados lá que tu tem que pagar todo mês. Sim. Tu tem uma energia elétrica que tu tem que pagar ou eles vão cortar. Tu tem uma empresa, Manutenção do elevador, uma empresa de água lá que um custo bastante elevado que tu tem, eles vão te cobrar. Elevador, se o elevador ficar parado por alguns minutos, vai ter um morador que vai reclamar. Sim. Então, assim, se tu não tiver uma empresa ali capacitada, que te faça revisão periódica, né, preventiva, que esteja apta a te socorrer a hora que tu precisa, vai dar problema. Tá? Então, quanto mais tu conseguir minimizar esses problemas e mostrar a transparência do que tu tá fazendo, tu consegue chamar o morador pro teu lado. Né? Eu lembro que quando a gente começou, nós tivemos problemas bastante sérios com os telhados, por exemplo, do condomínio. Era 7 prédios que praticamente com 7 chovia dentro, né? Do andar mais alto quando dava uma chuva. Isso é terrível para o morador, Sim. né? Tu te põe no lugar do cara que dá uma ameaça, dá uma chuva, o cara já tem que ficar preocupado se vai chover. Mora no dentro 7º ou não. andar, Não por exemplo, ou pode, no né? 8º, 10º andar, né? Não pode isso. Né? A pessoa tem que estar segura onde ela está Onde tá. morando, né? Paga condomínio para isso. Exato. Né? E ela cobra com razão. Então, assim, ó, é esse trabalho preventivo e esse trabalho de manter o pessoal bem informado, para mim, é o ponto inicial para tu ter uma boa relação entre moradores, subsíndicos, síndicos, administradora. Tu tá mostrando, tu tá sendo transparente com o que tu tá fazendo, tu tá prestando contas de tudo que tu tá gastando, aonde tu tá gastando. Bom, aí já é meio caminho. Se tu não tá lá no dia da assembleia para concordar ou não, para ajudar a discutir, se o salão de festas vai ter reforma assim ou assado, bom, aí tu delegou a tua função para outro escolher por ti, né? Decidir. Mas assim, tu tá sendo convidado para isso. Então eu acho que para mim a transparência é o foco principal. E com a transparência tem condições de debater para ver se aquilo ali é uma boa situação, se tu vai poder fazer aquilo ali da melhor forma ou não, né? E me diz uma coisa, e com relação a orçamentos, o que vocês pensam de orçamentos de empresas? Que muito se bate entrando nessa situação de transparências, né? Vocês são a favor? 3 orçamentos, não são? Como é que é a seleção para fazer trabalhos? Né? Prestadores de serviço, nós entrando nisso aí. E hoje se debate muito nessas questões de prestadores de serviço, né? E nem sempre os orçamentos a gente vai pelo mais barato, né? Exatamente. A gente tem que ver Qualidade. o profissional. A qualidade. do É. serviço. A qualidade do serviço. Qualidade de Vocês serviço. como Não adianta conselho- ir pelo valor, por valores que, às vezes em quando,
não dá certo, né? E nós temos exemplos disso, com as pinturas, com tudo que nós passamos, né? Na verdade, é, normalmente quando o valor é mais elevado, né? Eu acho que pelo menos uma referência de preços tu tem que ter, né? Sim. Tá? Porque assim, mesmo que tu confie vamos supor, uma equipe de pintura, mesmo que tu confie nela e tu ache que esses caras são os ideais para fazer esse serviço, essa empresa, no caso, CNPJ, seja o correto que tu possa, tu precisa ter pelo menos uma referência de outros para saber se daqui a pouquinho aquele preço não está Não tá tá fora extrapolado, dele, né? Então isso é importante. Mas eu acho que além de tu ter essa questão do levantamento de preços, tu tem que ter um grupo de pessoas como é que eu vou dizer assim, especialidades diferentes que seja da tua confiança, tá? Que tu possa, pelo menos na emergência, chamar ele, né? Porque assim, ó, daqui a pouquinho tu tem um profissional lá que ele conhece todo o condomínio. Ele sabe como é que funciona o sistema hidráulico de cada prédio. Entendi. Tá? Porque assim, são 7 prédios que são construídos, teoricamente, tô olhando, são iguais, mas que tem diferenças na parte interna, né, de estrutura, até de uso de material e coisa e tal. E se tu, às vezes, tu pega um cara que não conhece, daqui a pouquinho ele vai ter muito mais dificuldade em exercer aquela atividade, fazer aquilo do que se ele tivesse, se fosse um cara que E conhecesse. já tem, ó. Já tem experiência. Então, tem o já fulano sabe. de tal que faz lá para praticamente todos os apartamentos. Que tu sabe que se precisar para tal atividade, ele vai te socorrer naquela hora. Então, isso é importante tu ter. Tu ter as referências, né? Mas quando tu envolve principalmente uma questão do valor mais alto, aí sim, né? É importante essa transparência também, né? Até para tu ter uma noção de valores e se tá dentro do mercado, padrão. né? No mercado, valores. Então, isso aí vocês não abrem mão, né? O tipo, conselho, vocês acham que dando até uma dica para conselhos ou para outros condomínios, isso aí é uma exigência que teria que ser para valores maiores, sim. né? Eu acredito que sim, né? Tu vai fazer uma pintura lá que tu gasta 70 mil reais, 100 mil reais. Tu não pode ir simplesmente no primeiro porque fez para em tal prédio lá, ficou bom. Então, assim, então o cara te pede 100 mil reais para fazer. Daqui a pouco faz por 80. Tá, mas e a qualidade? Vamos olhar então a qualidade do serviço anterior nos prédios para ver como é que ficou. Qual a referência que ele tem, né? Faz o serviço ou deixa pela metade, Cumpre o prazo. abandona na metade do serviço. Então isso é muito importante, mas assim, ó, na verdade isso tem muito a ver também com a confiança que o conselho tem no síndico, né? No síndico, na administradora, em quem está te representando ali. Porque, embora o conselho ele auxilie nessa parte, ele não se envolve tão diretamente nessa parte financeira, né? Assim, de contratação e coisa e tal. Você tem a parte jurídica da administradora, mas, assim, é importante, se tu confia desconfiando sempre, né? Sim, na verdade, sim. Mas, assim, acompanhando, aí tu consegue ficar um pouquinho mais à distância acompanhando. Dificilmente tu te envolve diretamente nessa função. Agora, quando acontece de tu... Aí que o conselho, que tu questionou a relação do conselho com o síndico e do conselho com os moradores. Eu acho que a questão do conselho com os moradores, ela até não é tão usual. Dificilmente o morador vem te cobrar alguma coisa. Mas do síndico com o conselho fiscal, sim, né? Essa confiança ela tem que existir. Confiança com desconfiança sempre, mas na verdade é aquela história. Tu tá acompanhando, tu tá vendo o que tá acontecendo. Se tá tudo ok, tu vai monitorando, tu vai vendo. Agora, quando tu acha que a coisa não tá sendo corretamente conduzida, aí sim, aí é função do conselho agir mais de perto, né? Porque, vamos dizer, o conselho nada mais é que é um guardião do dinheiro do condomínio, né? Exatamente, E o de conselho, todos, né? E o conselho representa os moradores, né? Então, acho que isso é bem importante, o conselho, né? Só que tu vê que não tem conselhos ativos, né? Que seria uma forma, teria que ter conselhos, mas isso aí vem mudando. Teria que ter conselhos mais ativos, aqui daí nós voltamos naquelas situações de ter reuniões mais periódicas, ter essa política, né?
Acho que isso é uma forma de educação. Mas já aproveitamos agora, quem sabe pedimos, nós precisamos de um canal de comunicação com a Conduconta para nós estar a par da inadimplência do que entra. Que a gente não E sabe como não. que nós somos de um conselho e não sabemos? Na verdade, é aí que tá aquilo que o Alan falou antes. Tu ter essa ligação, Fica meio escuro isso. Não, Já isso pra mim. isso É, existe. não Quando, fica quando claro. conta não tem transparência. Porque a Não, gente mas não sabe, né? Na verdade, Ali. ela existe para a administradora, com relação à administradora. A administradora tem todas as informações e essas informações elas podem ser repassadas e visualizadas pelo síndico a qualquer momento. Então, fica a questão do Conselho Fiscal, ou cobrar do síndico, Do cobrar do síndico. ou da administradora. Não, né? cobrar do síndico. Do Tem síndico. que cobrar do síndico. Então, assim, na verdade, a informação existe. Ela não pode ser divulgada para todo mundo, porque quando tu fala em inadimplência, principalmente, isso não é uma coisa pública. Mas nós não somos todo Né? mundo, nós somos o Não, conselho. Somos o tudo bem. conselho, Precisamos. o Concordo. conselho acho que Mas teria assim, que ter não, acesso. mas assim, Né? Mais talvez acesso. essa questão de proximidade um pouquinho maior, mas é tranquilo, é uma questão de negociação, e aí entra que o Alan falou antes, né? De ter reuniões periódicas, de tu estar mais próximo. Elencar conversar prioridades. mais. Eu acho muito importante elencar prioridades. Eu acho que tem que entrar numa questão assim concordo, de entrar prioridades, tentar ver o que tem que fazer as melhores coisas, o conselho, o que é ativo, não é? Porque, tipo, dar um exemplo. Anos atrás, se assinava, né? Hoje não tem mais. Não Hoje tem tu mais assinatura. não assina, tu acompanha ali, né? Então tu acompanha online, como já se falou ali. Então, isso aí não tem mais. Então, vamos dizer, não há necessidade mais de assinar, porque tu acompanha ali, então não é mais uma prioridade. Então, existe uma prioridade, então, de acompanhar agora a questão de inadimplência através de um outro canal. Um canal. Então, temos que se adaptar, Exato. né? Acho que são necessidades, como nós sempre falamos. Há 10 anos atrás não tinha WhatsApp. Hoje a gente se conversa mais pelo WhatsApp mais do que pessoalmente. né? Então, é aquilo que nós temos. Uma vez nós não dava tão prioridade por comunicação e transparência. Pegava o seu boletim lá e pagava. Hoje não. Hoje é essencial a transparência. Só em nós estarmos aqui já prova que Já teve essa prova, mudança, é. né? Né? Hoje nós não se debatia tanto assunto sobre isso aí. Ah, não. Né? Então, acho que nós temos que Ficava ser, restrito ali. né? Ou marcava aquelas reuniões lá, conversava, um decidia uma coisa, ou não se decidia nada e E ir deu. para casa, né? E é aquilo que eu digo, o morador tem que vir, porque eu vejo que o morador se importa só da casa para dentro. Dá para ver nas assembleias, né? Tem que se importar pro lado de De fora, fora. né? E daí entrando no subsíndico, o subsíndico também não faz milagre sozinho, né? Então, todo mundo tem que Uma rede de apoio. uma rede de apoio. Né? E vocês, como subsíndico, como é que vocês veem todo esse período aí, no condomínio, no geral, o que vocês dizem do subsíndico, todo esse período no condomínio? Como é que vocês veem nesse cargo? Querem continuar ou estão cansados, como a gente ouve dizer, Eu sou apaixonada por administração de eu condomínio. né? Porque falam muito que dizem, não, é um ano, né? 1 ano, 2 anos de subsíndico. E, na verdade, o subsíndico, às vezes, a maioria tem outras atividades, né? E uma vez se dizia o subsíndico é aquela pessoa aposentada. Isso. Daí fica cuidando, Tem né? mais tempo Né? para isso. Não, tem mais tempo livre, Mais tempo, né? mas se dizia isso aí, né? Se dizia. Só que hoje a pessoa, o síndico aposentado tem outras Tem atividades. outras atividades, não né? é só ela, só A ali. dona Adriana faz serviços voluntários, né? Então faz serviços voluntários e tem outras atividades, tem casa, tem, né? O Joyce trabalha o dia inteiro fora, chega às 18 horas em casa. A senhora também. Como é que é a conciliação disso aí? Às vezes tu pega aquele morador ali mandando mensagem, tu tem que resolver, né? Então, são todas essas coisas. Como é que vocês fazem isso? Eu procuro responder de imediato. Eu me deporto a ti para saber a maneira mais correta, peço uma orientação sempre. O que tu acha? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu Daí ele também. me Quando orienta. a gente não sabe, fica em dúvida, Não pede tomo, socorro pro não síndico. tomo uma atitude, mas Sem ter o respaldo ainda- de alguém. ainda Isso. bem que eu consigo, no meio do trabalho, às vezes, manter contato Manter o com todos. contato. Aham. Algumas coisas ficam. É que nem coisas eu que são tô mais ali no condomínio ali,
Também, às vezes, quando auxilio outra torre, que o subsíndico não tá, um morador vinha ali me pede, a gente tenta resolver, dá, consegue resolver, resolve, não consegue, e tenta entrar em contato com o síndico, né, o subsíndico ali da torre, mas no mais a gente tenta fazer, de preferência, logo que eles perguntam, logo que eles pedem Porque às alguma coisa. vezes parece que tu recebe uma remuneração lá em Lá cima, em né? cima E para... para resolver né? Da maneira que é falado, Que é, parece que é né? falado, né? Só que as pessoas têm que saber ah, que tudo tem um limite, tu tem, né? Poucos moradores que se estressam ali, que acontece alguma coisa que fica meio irritadinho. Mas senão a maioria é bem Na fácil de verdade, contornar. a função do subsíndico, ela depende muito dos moradores de cada De prédio, cada né? prédio. É. Do perfil de moradores de cada prédio, né? Então, tem prédios que são mais calmos, tem prédios que são um pouquinho mais agitados, tem prédio que tem grande maioria é proprietário, tá? Isso te dá uma facilidade um pouquinho maior, né? Porque o pessoal que já tá aí Tá a tempo, né? é dono do seu apartamento, né? Ele busca preservar o que é dele, né? E eu passo que daqui a pouco tu tem um prédio com muitos inquilinos, aí depende muito do perfil do teu inquilino, né? Tem muita gente que Rotatividade. tem gente que cuida super bem, normal, né? Como se fosse seu, mas tem gente que tá ali de passagem, simplesmente, né? Então depende muito disso. E aí tem muita questão também da própria confiança, né? Do subsíndico com os moradores, né? Do pessoal poder confiar. A gente, por exemplo, tem, que nem tu falou, eu durante o dia eu não estou no condomínio, não estou em casa, tá? Porque eu tenho a minha atividade de onde eu sobrevivo, né? Mas assim, o prédio conta com um zelador, Sim. né? Então, quando a questão é mais urgente, normalmente o zelador resolve, né? Então, é a ele que o pessoal sabe que tem que se dirigir, né? Ou a um subsíndico de outro prédio De que outro esteja prédio. mais acessível, né? A gente tem zelador que... E aí, é aquela questão, por exemplo, cada condomínio é uma história. No meu caso, eu tenho um apartamento em Santa Maria, por exemplo, que é formado por universitários, né? Sim. Meu filho é universitário e mora lá e eu tenho um apartamento lá. Prédio pequeno, apenas 16 apartamentos, tá? Mas assim, é outro mundo, né? Tá? Ninguém se responsabiliza por nada, né? O pessoal não se preocupa com o que vai acontecer, em prestar conta, aquela história toda. Então, o que normalmente ocorre? Que os pais que moram em cidades de longe é que acabam se envolvendo, né, com essa parte de quando tem assembleia e coisa e São tal, responsáveis. os alunos universitários que estão lá dificilmente participam das assembleias. Quem participa são os pais, e aí tu tem que fazer assembleia online, né? Porque não tem outra forma de fazer presencial, né? E aí tu vai eleger um conselho fiscal, por exemplo, que é o nosso assunto, já fica complexo, né? Porque como é que tu vai fazer uma fiscalização, estando um em Passo Fundo, um em Caxias, outro em Porto Alegre? Né? Então já fica um pouquinho, claro, um prédio pequeno, Dificulta, né? um prédio pequeno, né? Pouco movimento, mas enfim, já gira algum dinheiro, né? Então não é um condomínio de 200 apartamentos, no caso, onde gira muito mais dinheiro. Mas assim, tu tem teu custo lá também, tu tem teu envolvimento, né? Então tem essa questão, mas assim, a função do subsíndico, eu entrei a pedido do subsíndico que era anterior, né, que pediu para entrar. Acabei ficando, e aí tu chega no final agora que normalmente o pessoal não quer assumir, e tu acaba continuando, né? Às vezes tu até quer pegar o bonezinho e ficar mais quietinho lá, sem se envolver com as coisas, mas daqui a pouco o pessoal, não, tu tá bem, continua, fica mais um ano, aí depois fica mais um ano, aí ninguém se provou, se dispõe a assumir a função, né? E aí tu acha que fica complicado também tu deixar o teu prédio sem representação, Sim. porque daqui a pouquinho tu tem decisões que são tomadas pela maioria dos subsíndicos. Nem tudo tu vai levar para uma assembleia extraordinária para decidir se tu vai fazer uma coisa simples, né? E daqui a pouquinho tu não tendo representante no teu prédio, tu fica para trás. Né? Então tu acaba, não, meu prédio tem que ter alguém para representar, então tu vai lá, tu continua. Mas assim,
Tem a sua sobrecarga, às vezes, que dá uns estresse, né? E aí eu diria que o estresse maior quanto dá é entre vizinhos. Vizinhos. E aí é o grande problema, né? Porque assim, tu até pode conversar, tá? Mas não é a função do subsíndico, por exemplo, não é nem do síndico, na verdade, resolver o problema de uma Seria entre briga, eles. de uma Interferir briga entre entre aí dois dentro. vizinhos, né? Então, e aí, às vezes o pessoal nos cobra bastante essa questão. Tá, mas aí o cachorro da vizinha tá latindo às 3 horas da manhã e tu não faz nada. Tá. Mas assim, não é eu que vou denunciar a pessoa, vou aplicar uma advertência, uma multa. A pessoa que está se sentindo lesada, ela precisa se manifestar formalmente, Sim. né? Para dizer que ela está sendo prejudicada, com provas, no caso, para comprovar. E porque daqui a pouquinho isso vira uma questão judicial. Tu tá daqui a pouco na justiça resolvendo um caso ali entre uma briga entre dois vizinhos que começou por um caso de um latido de cachorro e daqui a pouquinho estão se estapeando na rua. Ou depois estão tudo numa boa e Ou, ficou, é né? Tem os isso. dois lados da Tem moeda os dois também, né? lados. É. Então tu tem que ter um jogo de cintura E é uma muito grande. responsabilidade, né? Tem isso, De muito certa grande. forma. Aham. Muito grande. E assim, normalmente quando acontece esses problemas de principalmente de advertência, e aí que tu tem as broncas maior, porque o morador normalmente ele te acusa, né? Sim. De ser culpa, a responsabilidade do subsíndico é do síndico. Ah, aquele síndico que é chato, é implicância comigo, tudo que eu faço tá errado, né? Mas assim, a pessoa sabe, no fundo, que não tá fazendo certo, né? Que tá infringindo as normas do regimento condomínio. interno, do estatuto, da convenção. Mas a implicância é sempre de quem tá te cobrando, né? É normal, alguém tem que assinar a advertência nela. Alguém tem que assumir isso aí, Tem né? que assumir a bronca. E conta pra nós aí, dona Yara, algum fato engraçado, inusitado aí do condomínio? Tá muito quieta aí, né? Conta aí Eu sempre digo Vamos que vamos a minha descontrair um torre é a pouco. melhor que tem. A tua é a jambalaya. Eu, assim, os vizinhos são muito de boa, sabe? Porque eles entendem algumas coisas. Eu sempre tive os proprietários mais antigos do meu lado, sabe? E eles depositam a total confiança e a gente tem um relacionamento de respeito. E isso me ajuda muito. Porque eu digo, eu sempre tenho. Porque dentro do. Nós somos. Mas eu tenho o meu conselho dentro da minha torre, individual meu, que eu também consulto eles para tomar qualquer decisão. E isso me ajuda bastante. Tem as notificações, quando recebem lá, o meu povo, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. Eles mandam a defesa deles, mas faz de conta que eles não sabem. Já tô eu achando não que sei. é medo, hein, ela. Então tu tem tudo sob controle, tem uma xerife lá dentro Eu disso acho. aí, né? E a dona Adriana aí passou nesse. Quanto tempo faz que a senhora é subsíndica ali? Faz tempo, né? Anteriormente era seu Era esposo, meu seu Dari. esposo. Ele foi, eu acho que uns 10 anos, eu acho. Mas então viu muita coisa no condomínio. Bastante. Você era secretária do esposo. Eu era secretária. Quando ele não, porque ele trabalhava, daí quando ele não tava, daí eu assumia e assim é. E agora faz 2 que eu assumi. Quando ele saiu, daí pediram pra mim, que ele não queria mais. Daí alguns moradores vieram lá pedir pra mim assumir. Mas não tá cansado. Não tô cansada. Ainda não. E eu diferente que todo Ainda mundo acha não. que eu tô há tempo lá, mas eu não tô, eu tô há 3 anos lá. Nesse mandato, né? É Porque- como subsíndico, mas como moradora faz tempo. Mas eu tive É que outras nem eu, gestões anteriores. eu era meu esposo que era. 2010, 2009, que eu acompanhava. Mas eu mesmo, não sendo de conselho ou de subsíndico, eu fiscalizava. Como o meu pedaço quadrado ali, que eu pago, que eu comprei. E eu fiscalizava. E eu até fazia mais ações, sabia mais que o próprio subsíndico. Eu sempre me envolvi muito, mas eu me envolvi quando- por gostar. Eu, quando meu marido era, eu trabalhava junto. Nós pegava juntos os dois. Uhum. Então, eu já tinha experiência de lá, como era. E essa questão de área comum, o que vocês acham? Qual é a opinião de vocês aí? Olhando, vamos repartir esse bolo ali. Morador, síndico, morador, síndico e conselho. O que vocês acham dessas áreas? Área comum, que eu digo, crianças, como é que deveria se comportar? Já que nós estamos falando de um condomínio grande. Grande. Não estamos debatendo sobre, não importa se é o condomínio X, Y, o que vocês acham? Como é que deveria se comportar um condomínio? Uma área de lazer? Como é que deveria
no posicionamento de vocês, já com tanta, vão dar experiência ou com tanto tempo morando num condomínio, né? O que vocês acham? Como é que deveria funcionar isso aí? Até para dar uma, não vou dizer dica, mas vocês acham que esse deveria, a experiência? Como um clube, né, Alan? Tem que ser mais fiscalizado. Foi o que aconteceu ontem. Eu fiquei imaginando se aquele vidro caísse na cabeça de uma criança. Vocês imaginam o risco, né? Ele estava com os pais lá embaixo. Imediatamente, assim que caiu, eu já chamei o Alan e também desci para olhar. Então, e é uma área de uso comum que aconteceu esse incidente, né? Então, assim, ó, precisaria, o certo para mim seria, como um clube, ter uma fiscalização lá embaixo. Mas nós não temos, ainda mais um domingo, né? Não tem o que a gente Não tem o fazer. quê? Então, assim, é orientação. Pai, cuidar de criança, quem tem cachorrinho, cuidar do cachorrinho. E isso tem que ser quase que diário, essa colocação na cabeça das pessoas. Como em sociedade, você precisa saber o que você tem que respeitar, tá? Esse pedaço não é só teu. Aqui você não pode, né? E essas coisas assim que eu vejo assim. É o cumprimento de regras, né? Que a É. maioria não quer cumprir. Quando tu fala em área social que é dividida por várias pessoas, de diferentes idades, no caso, diferente educação, é complicado, né? Porque todo mundo tem que ceder um pouquinho. Tu tá Sim. convivendo em grupo, nem sempre, tu não pode se irritar se tiver uma criança do teu lado gritando, né? Então, assim, claro que tem que existir normas, tá? E essas normas, elas têm que ser explanadas, têm que ser visíveis e elas têm que ser cobradas. Mas é muito difícil do pessoal cumprir, principalmente quando se trata de lidar com crianças, né? Eu acho que as normas também têm que ser atualizadas, né? Corretamente. né? Porque assim, Dar uma analisada ali. a Questão coisa de evolui muito segurança, rápido, Alan. né? Questão de segurança é muito Acima de tudo. ali. O que mais me dá A medo coisa é isso. evolui muito rápido, né? Hoje em dia, tu pega qualquer condomínio um pouquinho maior, um pouquinho mais organizado, tem câmera de vigilância em todos os locais, né? Sim. Tá, tem normas que, criança menor, por exemplo, o nosso, menor de 12 anos não poderia estar sozinho em área comum, principalmente em área de piscina. Tu sabe que tem gente que não cumpre, né? E isso é complicado. E se não for na base da advertência, daqui a pouco até na base da Da multa, multa, não o pessoal, resolve. infelizmente, acha que é um condomínio fechado, Sim. é um condomínio seguro. Nunca aconteceu nada demais. Então o pessoal tem essa visão, não, aqui dentro é seguro, posso deixar meu filho ir a hora que ele quiser, aonde ele quiser. Mas assim, tem uma piscina que daqui a pouquinho, por uma brincadeira, alguém pode empurrar uma outra lá e acontecer uma coisa. Bate a cabeça. Bate a cabeça, mas Tem fio elétrico, queira ou não queira, tudo que é lugar, né? Porque tem motobomba de poço artesiano, tem um monte de coisas que tem. Então, assim, ó, risco tem em qualquer lugar, risco tem dentro de casa. Só que dentro de casa normalmente tem alguém supervisionando, né? Sim. E aí o pessoal acha que, não, vai lá fora brincar com os amiguinhos, coisa e tal, é um lugar mais seguro, é tranquilo, eu não preciso ficar vigiando. E às vezes é ali que acontecem os problemas. E aí daqui a pouquinho, duas crianças resolvem brigar, o que é normal entre crianças, né? Aí os pais vão tomar partido do seu filho para defender o seu filho e acusar o outro, né? Mas uma vez também nós ali, eu tava chegando, uma criança andando de bicicleta, pequenininha, andando de bicicleta, o portão abriu pro carro sair, a criança também, até o pai se dar conta, levantar para ver, a criança tava lá na calçada. Sim. Aquilo Então, que a gente diz, o condomínio não por cria. isso que não não dá dá pra pra deixar criar criança. os filhos, né? Claro que não. E a gente vê, Os pais teriam que acompanhar mais. se tu Os prestar pais. atenção, mas isso é geral, se tu prestar atenção nos próprios comunicados dos clubes comerciais, por exemplo, pega os grandes clubes comerciais de Passo Fundo, que tem segurança, que tem gente, e praticamente toda semana eles mandam um aviso dizendo que é proibido isso, é proibido aquilo, e não adianta, o pessoal continua fazendo. Se tu tá cobrando e colocando aviso todo dia, é porque continua acontecendo, né? Sim, é verdade. Então, assim, em todo lugar, é assim. Graças a Deus, a gente está num condomínio super seguro, né? O pessoal se respeita, né?
Mas assim, não adianta, tu tem que divulgar as normas e cobrar, né? Eu acho que a única forma E que tentar ainda funciona fiscalizar é para ver cobrar. se estão cumprindo. Porque a educação é das pessoas também, né? Você Vai tem da que- educação de cada um. Da educação, você tem que mudar a educação das pessoas, né? E nós estamos chegando agora nos finalmente, e vamos partir para cada um dizer qual é que seria a dica final aí, vamos começar pelo Jais, o Jais fala bastante, né? Já é radialista aí também, né? O Jais é conhecido como chato, né? Nas Chato reuniões lá, de Condomínio? condomínio, né? Rapaz, chato. Qual é a dica que tu daria, Jais, então, já que tu te chama de chato lá, né? De conselho, de subsíndico para um condomínio, tanto médio ou grande porte, qual é que seria, vamos dizer, a tua ideia final aí para um condomínio? O que tu acha dessa tua experiência aí? Eu acho que assim, ó, que na verdade o importante é tu exercer a tua função, né? Então, assim, ó, tem seus problemas, tem suas dificuldades, todo setor tem, é normal isso. Mas se tu assumiu a função, tu tem que se dedicar a ela até o fim, né? O máximo que tu conseguir. Conselho fiscal, por exemplo, é uma atividade que normalmente o pessoal não gosta de fazer, mas assim, precisa de alguém que exerça essa função, né? Precisa essa parte fiscalizatória, porque é o teu dinheiro que está indo todo mês lá no pagamento do boleto e daqui a pouco tu tá terceirizando para outro cuidar ou para ninguém cuidar, né? Então alguém precisa exercer essa função. E eu acho a função do Conselho Fiscal muito importante. Eu acho que o pessoal precisa acompanhar mais de perto essa questão. Na questão do subsíndico, no caso, tá mais próximo dos moradores e tentar atender. Hoje, a tecnologia te proporciona muita facilidade, né? Porque tu monta Sim. grupo de WhatsApp com quem tu quiser, né? Então, tu tem o grupo do teu prédio, tu tem o grupo do condomínio, fica fácil, em 5 minutos todo mundo tá sabendo qualquer informação que aconteça. Deu problema no elevador, em 2 minutinhos todo mundo tá sabendo que deu problema, né? Então, te facilita isso muito. Mas, na verdade, é tu se dedicar ao propósito que tu foi destinado, foi eleito, né? Eu acho que é importante tu exercer a tua função. E complementando o que o Jason falou ali, também a gente ter mais proximidade com os moradores. Que nem ouvir sugestões, que eu já veio uns quantos me deram sugestões, pediram para mudar ali, mudar aqui, para ter o convívio melhor. E saber ouvir e saber contornar a situação quando precisa. Antes de então vamos dizer, nós temos uma tecnologia que auxilia nós, mas também não afasta nós do contato Do pessoal. contato pessoal. Né? Isso. Nós podemos ter a melhor tecnologia que tem, que vamos dizer, aplicativo, WhatsApp, tudo, veio para auxiliar. Né? Mas ainda nós temos a exigência ainda nos condomínios de ter o contato. De ter o contato. Né? Eu geralmente, quando me mandam ali, assim, ó, vamos descer lá embaixo, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Daí vai pessoalmente, não só pelo WhatsApp. Ainda exige aquele olho no olho. Isso. Isso é muito bom. Ainda tem e daí não dá aquelas desavenças. Diminui as desavenças ali. Porque às vezes tu escuta aquilo que tu quer. WhatsApp. Ou tu fala aquilo que tu quer no WhatsApp. Isso, Aí WhatsApp é muito fácil tu se exaltar no WhatsApp, no celular, né? Do que presencialmente. Tu não estando perto da pessoa. Da pessoa, Vamos dizer assim, tu brigar por WhatsApp é muito fácil, né? Sim. Pelas redes sociais hoje é muito fácil. Muito fácil, né? Tu diz aquilo que tu quer, né? Isso. E, às vezes já aconteceu no WhatsApp, né? Tava braba, porque tinha acontecido episódio no apartamento dela lá, eu disse assim, não, pera aí que eu vou descer. Daí ela viu que não era bem o que estava acontecendo. Eu disse assim, não, né? Presencialmente é bem melhor, ter o cara a cara com o morador. E a senhora, né, que domina todo... A xerife do prédio. A xerife. Que domina todo a torre, a senhora nem fala mais nada. Alan, eu acho assim, ó, que bom que a gente tem essa liberdade e procuramos melhorar a comunicação. Nunca tive problema com nenhum dos vizinhos, nem contigo, né? As respostas até a gente recebe muito parabéns lá no prédio. Eu recebo do conjunto nosso. Teve gente que dizia, ó, domingo de manhã, abaixo de chuva, a Yara e o Alan varrendo lá, juntando. Nós podíamos não ter ido, mas a gente foi. E ninguém disse que nós tínhamos que ir, né, Alan? Sim. A tua filha, todo mundo lá. Até tem moradores, por que não me chamou? Eu não vi, se eu não te ajudar.
Então, assim, ó, essa liberdade que a gente tem de comunicação e esse respeito que a gente tem um com o outro, sempre cooperando, isso só faz crescer. Por isso que o conselho tem que permanecer sempre no nosso, porque se entra uma pessoa de fora, já é um elo que vai ficar meio perdida para trás. Já pega meio que tudo andando. E a gente batalhou muito para chegar até aqui, Alan. E a gente confia muito em ti, te admira, te dá os parabéns a todo momento por todo o trabalho que tu fez. Não, obrigado, eu agradeço. Então, vamos dizer, então tem 3 pilares ali, então. Comunicação, transparência, o elo ali de falar pessoalmente. Visualmente. Né? Pessoalmente com o ser humano. Mas tudo base é o seguinte, é a confiança ali, né? E o Conselho Fiscal tem que estar ativo. Né? Ele tem que estar ativo, né? Porque hoje em dia a transparência é fundamental em qualquer negócio, mas principalmente onde que envolve dinheiro, patrimônio, que muita gente só tem aquele apartamento. Sim. Né? Só tem aquele imóvel que está pagando ou está construindo, né? Ele. Né? E é o sonho, às vezes, né? De muita gente. Ou tem aquele idoso, né? Que não sabe como fazer. Eu represento bastante pessoas idosas ali, que eu me sinto muito honrada pela confiança que eles depositam em mim. Eu também. Essa vez que eu recebi, eu nem sabia que a administradora ali tinha mandado para os proprietários, eu recebi 3 procuração para mim continuar. Sim, né? É uma base Dos de proprietários confiança, né? que tem inquilino. Né? Por isso a gente está sempre conversando. E elas me pedem, de vez em quando, os proprietários me ligam, assim, Adriana, eu não sei se eu estou inadimplente em alguma coisa ou não. Eu não estou recebendo. É uma confiança que o morador tem. Que o morador tem com o subsíndico. Boleto, sempre eu confiro de um por um. Quando não tá certo, eu te chamo. Isso aqui não é assim, sabe? A gente manda várias vezes. Mas eu até gostava muito do sistema do boleto impresso. Do boleto impresso. A reclamação dos meus, uns quantos. Eles preferiam todo mundo receber impresso. Do que é um sistema antigo. Tecnologia, precisamos evoluir. Mas eu tem uns que não. Mas tem pessoas que precisam ler o papel. Que precisam ler, que tem que estar. A gente entende. É que cada condomínio tem o seu perfil e nós temos que tentar evoluir. Ajeitar, né? Tem o morador tem a necessidade, tem que disponibilizar para ele. É o que está acontecendo. Eu que ali no meu, acho que 3 pediram para ter. Daí eu pedi para ti, os 3 estão recebendo. Tranquilo. Então, querem ter o controle. Sim, não tem problema. Então, nós estamos encerrando. Então, eu quero agradecer a participação do Jaisso, ter contribuído. Acho que foi essencial da Adriana, dona Yara. Acho que o assunto era esse aí mesmo que nós queríamos abordar aqui. E vai ser bem contributivo para nós aí no nosso episódio. Né? Foi bem legal aí. Agradeço a presença de vocês 3 aqui no Galhazi Cast. E estamos sempre à disposição. Sempre à disposição. Alan. O que tu precisar, a gente estamos aqui para isso, né? Então, tá bom. O Conselho Fiscal, até se não me engano, foi um ato voluntário, que a gente ergueu a mão, né? Na reunião que disse ser por 103, nós... Daí a gente... Então, tá bom. Esse foi o Galhazi Cast, a voz real da gestão condominial. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Galhazi Cast. Obrigado por estar conosco. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga o Galhazi Cast na sua plataforma favorita. Até o próximo episódio, porque aqui o diálogo nunca termina.